Queremos ver-te, Senhor.
mim desceu, sentiu as minhas dores, minha dívida pagou. Sou livre por sua morte, Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Oh. Meu nome em seu coração, minha dor sobre os seus ombros, desfez todo meu pecado. Sua cruz por minha salvação. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Amor maior não há, amor maior não há, por mim se entregou. Amor maior não há, amor maior não há, amor maior não há, Como teu Jesus, por mim se entregou. Amor maior não há, Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Yeah, Cordeiro. Se entregou por mim. Amor maior não há, maior. não há. Eu te amo. Eu te amo. Amor maior não há, não. Amor maior. Eu te amo. Oh, Yeah, yeah. Jesus.
Bom dia a todos, graça e paz. É um prazer estar aqui para ministrar a palavra de Deus nessa festa do Ágape. E hoje ministrando sobre um tema tão importante, sobre a nossa visão. Então, antes de tudo, eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos estar orando, pedindo a intervenção do Espírito Santo de Deus, para que essa palavra não seja de meu coração, mas que seja do Senhor para nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso precioso Papai, te damos graças, Senhor, por nossas vidas, pelo teu amor, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça em nossas vidas. Senhor, que esta palavra ela venha a ser conduzida pelo Espírito Santo, que ela venha nos trazer entendimento, venha nos trazer sabedoria, que ela venha trazer revelações, Senhor, para nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Então, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, como um canal, como instrumento em Tuas mãos, para que essa mensagem venha alcançar muitas e muitas vidas, Senhor, aonde que ela venha chegar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é um prazer estarmos aqui. Eu pediria que você compartilhasse essa mensagem com outras pessoas, para que mais e mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra do Senhor. É muito importante você compartilhar com seus familiares, seus amigos, nas suas redes sociais. Então, é muito importante. Nós estamos fazendo uma série de ministrações sobre a nossa visão. Nós estamos concluindo hoje. Então, hoje é a 4ª ministração. A primeira foi ministrada pelo pastor Manuel, sobre a família. A segunda foi ministrada pelo pastor Domingos, né, sobre vivendo no reino de Deus. E a terceira é através do pastor Edson, com o propósito, fazendo discípulos frutíferos, né? E hoje eu vou estar concluindo com a 4ª ministração sobre ganhar nossa cidade e o mundo para Jesus. Antes de tudo, amados, eu gostaria de falar que a visão é simples. É como uma chave tão pequena, mas ela pode abrir uma grande porta. Ela pode fechar. E a chave, ela pode trancar, pode ligar, ela pode trazer segurança, ela pode abrir. Então, eu busco no Senhor entender essa visão, porque eu acho ela preciosa. Nós não precisamos buscar muitas coisas. Muitas vezes nós já temos na mão a chave e nós estamos buscando outras ferramentas para abrir a porta. Então, essa visão eu vejo de uma forma completa. Ela se nós colocarmos ela em prática, se nós colocarmos ela em prática, nós seremos
pessoas firmes no reino de Deus. Nós cumpriremos o propósito do reino de Deus. Então, eu sempre falo, ó, nossa visão é simples. Eu sei que ela é de Deus, porque ela começa por família. Se nós formos para a palavra, a família vem lá do Éden. Então, a família é base. Então ela fala de sermos família de famílias. Ela fala de comprometimento com Deus. Ela fala de vivermos no reino de Deus. E é isso que nós precisamos entender de reino de Deus. Porque nós procuramos muitas das vezes muitas outras coisas que são importantes e deixamos de lado o de maior significado, o de maior importância, que é entendermos e compreendermos o reino de Deus. Porque quando Jesus veio, ele anunciou a sua principal mensagem era a respeito do reino de Deus. Então, a visão fala sobre isso. Mas nós não podemos ficar apenas recitando a visão. Nós não podemos apenas decorar a visão e ensinar para as outras pessoas a visão e para que as pessoas fiquem repetindo, decorando, memorizando e recitando, porque ela se torna simplesmente palavras solta ao ar, ao vento, que se perde. É como a palavra de Deus. Por isso que Deus não só falou, Deus documentou, Deus a escriturou para que ela tivesse poder, para que ela tivesse autoridade. Então, amados, é como rema, nossos remas. Se ficarmos apenas recitando, não dá resultado de nada. Mas se nós colocarmos eles em práticas, eles se tornarão realidade em nossas vidas. Então, nesse caso, a visão é assim. E ela é simples, é pequena. Ela é, como eu falo, é a chave, é uma chave. Uma chave que Deus nos deu para nós abrirmos, para nós fecharmos, para nós conquistarmos, avançarmos no reino de Deus. Está em nossas mãos. Precisamos entendê-la, precisamos conhecê-la, precisamos saber a forma certa de usá-la. Mas para isso tem que ser de uma forma prática. Quando a palavra de Deus, quando essa visão ela fala sobre família, nós precisamos entender sobre família. Nós precisamos valorizar a família, precisamos valorizar as famílias e vivermos esse princípio do reino, que é a família. Quando ela fala de vivermos em reino de Deus, nós precisamos entender o que é reino de Deus. Eu vejo que falta muito nós sabermos sobre isso, reino de Deus. Jesus, quando ele começa a pregar, lá nos primeiros versículos lá de Mateus, né? As primeiras passagens ele já começa falando, né? Lá em Mateus 4, versículo 17, né? Fala que Jesus começou a anunciar a respeito do reino de Deus. Então, o seu principal propósito foi anunciar o reino de Deus.
Muitas vezes nós estamos falando de muitas outras coisas, milagres, prodígios e maravilhas. Tudo isso é importante. Mas o mais importante é anunciarmos o Evangelho do Reino de Deus. Para isso nós precisamos entender o que é o Reino de Deus. Quando nós anunciamos, explicamos para as pessoas, quando nós falamos para as pessoas sobre o Reino de Deus, as pessoas ficam maravilhadas. Porque uma das principais dúvidas do ser humano é não saber para onde vai. Não tem convicção do seu dia de amanhã, do seu futuro, por não entender, por não compreender de reino de Deus. As pessoas ficam preocupadas em morrer, ansiosas, muito apegado com essa vida, por não entender do reino de Deus. Porque o reino é melhor do que este mundo. Então, e a visão nos fala sobre isso. Ela nos fala com muita propriedade, né? De vivermos no reino de Deus, fazendo discípulo, né? Ou seja, não de uma forma egoísta, mas capacitando outras pessoas, ensinando outras pessoas a respeito do reino de Deus. Ensinando essas pessoas a usar os seus dons, a se tornarem discípulos, né? E usar os seus dons a serviço do reino, na igreja, no corpo de Cristo. Então, amados, essa visão ela é maravilhosa, muito linda, mas ela precisa ser vivida, ela precisa ser colocada em prática. Se nós começarmos a trabalhar a família, desde o casal, isso é coisa prática. O casal precisa estar bem, em sintonia, em conexão com o outro, concordando, planejando juntos os propósitos, os objetivos de vida, orar junto, ler a palavra junto. O casal precisa ensinar para os filhos, orar com os filhos. Então, começa por aí. E aí ser exemplo para outros, mas não só ser um exemplo calado, mas ser um exemplo que anuncia o reino de Deus para outros. Jesus disse: ide, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samarias, até os confins da terra. É isso que Ele quer, que nós sejamos as suas testemunhas. Então, amados, para isso, precisamos viver a visão. Precisamos compreender a visão. Precisamos colocar em prática a visão. Mas há uma tendência de nós ficarmos procurando outras coisas. E deixamos aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Essa chave tão preciosa. Nós precisamos nos deleitar sobre ela, destrinchá-la e trazê-la para nossas vidas e colocá-la em prática. Só isso, amados. Não precisamos de muitas coisas, não.
Não precisamos de muitas coisas, só precisamos viver, colocar em prática essa visão. Como eu sempre falo, ela é simples, ela é de Deus. Foi dada ao apóstolo Rafael, para que através dele chegasse até nós, e através de nós ela chegue a outras pessoas. Não parar em nós, em ficarmos apenas recitando, mas colocando-a em prática. Então, amados, a minha parte é de ganhar nossa cidade e o mundo para Jesus. Como que nós iremos fazer isso? Como é que nós iremos ganhar nossa cidade? Se nós não ganharmos nossa cidade, como é que nós vamos ganhar o mundo para Jesus? Se nós não conseguimos ganhar nenhuma pessoa para Jesus? Se nós não conseguimos atrair ninguém para o reino de Deus? Como é que nós iremos ganhar nossa cidade? Você já pregou? Você já anunciou o reino de Deus para uma pessoa este ano? É disso que eu falo, colocar em prática. Anunciar o reino de Deus para outras pessoas. Ganhar nossa cidade para Jesus. Para que outras pessoas venham conhecer o reino de Deus, venham conhecer Jesus na sua plenitude, na sua essência. E aí sim nós iremos a outros lugares, nós iremos alcançar outras nações, quando nós entendermos sobre isso, quando nós anunciarmos o reino de Deus para outras pessoas. Mas por que nossas igrejas não crescem? Por que nossas igrejas não crescem? Porque o número de pessoas em nosso meio não cresce. Parece que a cada dia diminui mais. Por quê? Porque nós não estamos vivendo a visão. Nós não estamos vivendo os remas. Eu falo, nós ficamos dando remada, ou seja, o tempo todo repetindo, recitando os remas, recitando a visão, só de boca, só de palavra, mas de ação, de prática, nada. A visão é uma chave. Eu posso ter centenas de chaves nas minhas mãos, mas se eu não usar, não vai funcionar. Eu tenho que usar a chave. Eu tenho que colocar em prática a visão. Se nós colocarmos a visão em prática, ela fala tudo. Queremos ser uma família, comprometidas com Deus, vivendo no reino de Deus, fazendo discípulos frutíferos em seus dons de ministério, no corpo de Cristo, com o propósito de ganhar nossa cidade e o mundo para Jesus. Mas como isso irá acontecer se eu não coloco ela em prática? Eu vou ficar só repetindo. Jesus não disse que se conhece uma árvore pelos seus frutos? Qual é o fruto do crente? Não é outro crente?
Não somos chamados de ovelhas? Qual o fruto da ovelha? São outras ovelhas. São filhotes de ovelhas, né? Os carneirinhos que crescem. Então, Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Mas se eu não prego o Evangelho, se eu não anuncio o Evangelho, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é Evangelho, não sabem nem o que é reino de Deus. E vai pregar o quê? Vai ficar recitando a visão, vai ficar recitando os remas, recitando o versículo, passagem da Bíblia, sem conexão naquilo que é essencial, naquilo que Ele nos mandou fazer, que é anunciar o Evangelho do Reino de Deus. As pessoas precisam entender o que é o Reino de Deus. Se eu ficar chamando as pessoas para a minha igreja, para a nossa igreja, para o culto, simplesmente para chamar as pessoas, para ir, para ser um religioso, um participante, um membro, em pouco tempo ela cai fora e a pessoa fica o tempo todo atrás dela, convidando, por quê? Ela não entendeu, ela não compreendeu a respeito do reino de Deus. Porque o reino de Deus é como um tesouro, Jesus disse. Que quando alguém encontra, vende tudo que tem para adquirir aquele lugar, aquela propriedade, onde está aquele tesouro. Então, amados, para ganharmos nossa cidade para Jesus, para ganharmos o mundo para Jesus, nós precisamos anunciar o reino de Deus para as pessoas. Precisamos compreender, entender, saber do reino de Deus, conhecer o reino de Deus, saber qual a linguagem do reino de Deus, saber qual a cultura do reino de Deus, saber quais os seus princípios, suas leis, conhecer o Rei, ter intimidade com Ele, ser conhecido por Ele. Aí sim, nós ganharemos pessoas para Jesus, nós traremos pessoas para o reino de Deus. Nossas cidades serão ganhas. Nós iremos alcançar outras cidades. Nós iremos alcançar outros estados. Nós iremos alcançar outras nações. Quando isso acontecer. E o Senhor nos deu a visão. Nos deu essa chave que nos fala sobre isso. Não precisamos de muitas coisas. O Evangelho é simples. Precisamos entender de reino de Deus. Precisamos viver no reino de Deus. Nossa visão é simples. Precisamos colocá-la em prática. E ela nos fala sobre isso. Então, amados, se nós não fizermos isso, se nós não anunciarmos o reino,
se nós não apresentarmos às pessoas Jesus na sua essência. Aquele que diz lá em Colossenses 1,15, diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, que por meio dele tudo existe. Quando as pessoas conhecem Jesus, quando as pessoas elas descobrem que Jesus não é simplesmente um homem, que Jesus é Deus, que Ele existe antes da formação deste mundo, que este mundo foi feito para Ele e Ele estava presente na sua criação, que Ele veio a este mundo com um propósito, que Ele se tornou homem, mesmo sendo Deus, para provar o seu amor por nós, para anunciar o reino de Deus, para abrir o caminho de volta para casa. Quando as pessoas descobrem quem é Ele e o que Ele fez por nós, as pessoas se apaixonam por Ele. As pessoas descobrem um tesouro. As pessoas, elas abandonam as coisas desse mundo para viver os princípios do reino de Deus. Porque os princípios do reino são eternos. Quando as pessoas entendem isso, Jesus mesmo disse que aquele que encontra, aquele que descobre o reino, ele descobre um tesouro. Então nós estamos anunciando o que para as pessoas? Ou será que nós não compreendemos ainda? Talvez nós não ainda descobrimos o tesouro. Talvez nós ouvimos falar dele, mas nós não temos ainda o tesouro. Isso é preocupante. Porque se eu tenho o tesouro, eu tenho que oferecer para as pessoas, para outras pessoas. Então, amados, temos que ter cuidado, porque a nossa visão ela tem um propósito, de ganharmos nossa cidade e o mundo para Jesus. Então, temos que colocar em prática isso. Temos que viver esse propósito, para que outros venham alcançar o reino de Deus. Porque se nós não fizermos isso, se nós não anunciarmos o reino de Deus, se nós não anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente, nós seremos meros religiosos. Aqueles que atrapalham aqueles que querem entrar no reino. Então, amados, os religiosos foram aqueles que atrapalhavam Jesus. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vemos o quanto Jesus ele bateu de frente com os religiosos. Os religiosos eram as pessoas da igreja de hoje. Se Jesus tivesse vindo naquela época, agora, nesse momento, será que nós não seríamos aqueles fariseus daquela época? Será que nós não, vendo os sinais, nós dizíamos, Jesus nos dá um sinal para sabermos se
tu és realmente o Messias? Porque se ele nos falou, ide e sereis minhas testemunhas, anunciai o evangelho do reino de Deus. E nós não estamos fazendo isso, nós estamos parados. Nós estamos sendo esses religiosos. Que passamos anos e anos e não ganhamos uma pessoa para Jesus. Trabalhamos com pessoas que não conhecem a Jesus e não falamos para ela de Jesus. Estudamos com pessoas que não conhecem a Jesus e nós não apresentamos Jesus para essas pessoas. Nos comunicamos com pessoas diariamente e nós não anunciamos Jesus para essas pessoas. Não pregamos o evangelho do reino de Deus. Então, amados, essa palavra é uma palavra para reflexão. Jesus disse: se conhece uma árvore pelos seus frutos. O nosso fruto deve ser vidas, almas para Jesus, porque foi por causa disso que Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida por vidas. E é a nossa responsabilidade de anunciarmos o reino de Deus para ganharmos nossa cidade, para que a palavra, para que o evangelho do reino de Deus chegue a outras nações. O Senhor quer nos enviar a outras nações. Mas como que nós iremos a outras nações se nós não conseguimos ganhar nem nossa cidade para Jesus? Muitas vezes estamos estacionados, parados. Por quê? Que evangelho nós estamos anunciando? Será que é o do reino de Deus? Porque se é o reino de Deus, ele é contagioso. Ele tem poder. Ele tem poder. Se alguém escutar a palavra, se alguém conhecer a Jesus, pode ter certeza, ela nunca mais será a mesma. Então, amados, falo isso para que venhamos a ganhar vidas para Jesus. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Não diz o Rema, não diz isso? Nós não somos daqueles que retrocedem. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia, a igreja, que somos nós. Então a nossa função é atacar. E não tem arma mais poderosa do que o evangelho do reino de Deus. O evangelho tem poder. Se alguém ouvir a mensagem do evangelho do reino de Deus, pode ter certeza, essa pessoa ela é contagiada. Talvez ela não aceite na hora, mas essa palavra ela vai germinar no seu coração.
no devido tempo, ela irá brotar. Então, amados, é por aí. É tempo de ganharmos almas para Jesus. As pessoas estão sedentas. Nós estamos vivendo num tempo de medo, de pânico, e não existe nada mais poderoso do que o Evangelho do Reino de Deus. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão querendo conhecer Jesus. E a nossa visão diz que nós temos que fazer discípulos frutíferos em seus dons e ministério no corpo de Cristo, com o propósito de ganhar vidas para Jesus. Como irei ganhar vida para Jesus se eu não pregar o Evangelho do Reino de Deus? Eu tenho que ensinar outras pessoas a pregar o Evangelho. Eu tenho que trabalhar em equipe, assim como fez Jesus. Treinou, capacitou pessoas para anunciar o Reino de Deus. Então nós precisamos fazer isso, fazer discípulos, para que eles preguem o Evangelho do Reino de Deus. Nossa visão diz isso. Nossa visão nos fala sobre isso. Então, amados, é tempo de ganharmos vidas para Jesus. Assim nos diz nossa visão, com um propósito. O Senhor nos chamou. O Senhor nos amou primeiro. Com um propósito de darmos frutos. João 15,16 diz que ele fala sobre isso, né? E se nossos frutos permanecer, tudo que nós pedirmos, em seu nome, o Pai nos dará. Então, amados, vamos ganhar vidas para Jesus. Vamos pedir a ousadia do Espírito Santo. Vamos entender de reino de Deus. Vamos conhecer a Jesus e anunciar a Ele a pessoas que não conhecem. As pessoas conhecem religião. Muitas pessoas estão dentro da igreja se achando pecadores. Pessoas que dizem que convertidas, que aceitaram Jesus, que são filhos de Deus, que nasceram de novo e se dizem pecadoras. Não sabem nem que são filhos. Não sabem nem que são herdeiros. Ficam apenas querendo receber a oração, receber a bênção, receber o milagre, porque está faltando quem ensine, está faltando quem capacite, está faltando quem anuncie o Evangelho do Reino de Deus. Amados, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Vamos colocar em prática a visão que o Senhor nos confiou. Se Ele nos confiou, amados, é porque Ele sabe que nós temos essa capacidade. Se Ele nos confiou essa visão, é porque Ele sabe que nós temos essa capacidade. Que nós somos um povo ousado, intrépido. Somos um povo profético.
Por isso que Ele nos entregou essa chave. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que você se torne uma árvore frutífera. Que você comece a pregar o Evangelho do Reino de Deus e ganhe vidas para Jesus a partir de hoje. Porque é isso que o Senhor nos mandou fazer. Ide, anunciai, sem fazer escolhas, mas a todas as pessoas, os ricos, os pobres, quem quer que seja, todos os humanos são carentes de Jesus, necessitam de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Graça e paz a todos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. E nada irá me impedir
teu nome imutável Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Somos teus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar.
seus ministros. Rocha eterna em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor,